Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E eis que estava ali um homem que tinha uma mão mirrada, e perguntaram a Jesus dizendo: é lícito curar nos sábados? Para que o acusassem. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Mateus 12, 10 e 13. Observe bem a expressão: Jesus entrou na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Uma marca está definida, como se fosse um fato notável. Essa palavra eis é uma espécie de nota de exclamação para chamar a atenção para isso. Eis que estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. Em muitas congregações, se alguém dos grandes e poderosos da terra entrasse, as pessoas diriam: eis que ali estava um duque, um conde ou um bispo. E embora ocasionalmente houvesse algumas pessoas importantes na congregação do nosso Salvador, não encontro notas de admiração sobre a presença deles. Não eis inseridas pelos evangelistas como se para chamar a atenção para a aparência deles. Sem dúvida, se houvesse na congregação alguém de inteligência conhecida e grande aprendizado que tivesse conquistado um alto grau na academia e cultura, há pessoas que diriam: você sabia que o professor premiado e cientista ou o doutor clássico estavam presentes no culto? Isso seria notado por muitos. Havia pessoas muito instruídas, de acordo com o conhecimento da época, que vieram ouvir Jesus, mas não há eis sobre a presença delas. No entanto, na sinagoga havia um homem pobre cuja mão estava mirrada, e somos chamados a observar o fato. Foi a sua mão direita que estava mirrada, o pior dos dois males para ele, pois mal podia seguir sua profissão ou ganhar o seu pão. Sua melhor mão estava inutilizada, seu sustento de vida falhou. Não tem dúvidas de que ele era um indivíduo muito humilde, obscuro e insignificante, provavelmente em grande pobreza, porque não podia trabalhar como seus colegas de profissão, mas não era um homem de posição, aprendizado ou inteligência especial. O fato de ele estar na assembleia em si não era nada muito notável. Suponho que ele estivesse acostumado a ir à sinagoga como os outros de sua cidade. No entanto, o Espírito Santo cuida de marcar que ele estava presente e de ter a palavra eis pendurada como um sinal para que fosse considerado como um assunto especial para a consideração que o homem aleijado estava lá. E hoje, queridos amigos, importa muito pouco para o pregador ou para a congregação que vocês estejam aqui, se forem alguém de destaque ou importância, pois não fazemos registro de dignatários aqui e não atribuímos nenhuma importância especial a ninguém neste lugar onde ricos e pobres se encontram. Mas, se vocês estiverem aqui como almas necessitadas, desejando um Salvador, se estiverem aqui com uma mão espiritualmente mirrada, de modo que não possam fazer as coisas que desejam e desejam que essa mão seja restaurada, então haverá um eis colocado nisso. E especialmente será enfatizado duplamente se esta noite o Mestre disser a vocês: estendam a mão mirrada. E se o poder divino restaurar essa mão e um ato de graça for realizado. O que nosso Senhor precisava naquela manhã de sábado era alguém com quem pudesse trabalhar, alguém a quem ele pudesse curar e assim desafiar o legalismo tradicional dos fariseus que diziam que era errado curar no dia de sábado. Cristo não queria a saúde deles naquela manhã. Ele procurava a doença deles para ilustrar seu poder de cura. Ele não queria grandeza em ninguém ali, mas ele queria algum pobre necessitado em quem ele pudesse mostrar seu poder de cura e vida abundante em comunhão com Deus. E é exatamente o caso nesta noite. Se vocês são ricos e têm tudo o que precisam, meu mestre não os quer. Ele é um médico e aqueles que praticam a arte de curar procuram a doença como sua área de atuação. Se contássemos a um médico sábio sobre uma cidade onde ninguém estava doente e todos desfrutavam de perfeita saúde, ele não se estabeleceria lá, a menos que quisesse se aposentar da prática.
Meu mestre não entra nas assembleias onde todos se sentem totalmente satisfeitos consigo mesmos, cheios de justiça própria e etc. Onde não há olhos cegos, ouvidos surdos, corações partidos, mãos mirradas. Pois em que tais pessoas precisam de um Salvador. Ele olha ao redor e seu olhar se fixa na dor, na necessidade, na incapacidade, na pecaminosidade, em tudo no qual ele pode fazer o bem. Pois o que ele quer em nós, mortais, é a oportunidade de nos fazer o bem final, e não uma pretensão de nossa parte de que podemos fazer bem ou algo para ele. Começo com isso porque minha conversa esta noite será muito simples e destinada apenas àqueles de vocês que desejam o meu Senhor e Mestre como tudo em tudo. Aqueles de vocês que não precisam dele ou só o querem como um ajudante em seus próprios projetos podem ir embora. Mas aqueles que o desejam como tudo em tudo, talvez o encontrem nesta noite. E haverá um registro mantido no céu, não daqueles que estiveram aqui, que disseram, nós vemos, nem daqueles que disseram, nossa mão é forte e hábil para o trabalho. Mas haverá um registro de cegos que dirão, tu, filho de Davi, abre nossos olhos, e os de mão mirradas que esta noite estenderão suas mãos em obediência ao seu comando divino. Não sei se o nosso amigo aleijado, quando foi à sinagoga naquela manhã, esperava que sua mão mirrada fosse curada. Sendo talvez um homem devoto, ele foi lá para adorar, mas recebeu mais do que esperava. E pode ser que alguns de vocês, a quem Deus pretende abençoar nesta noite, não saibam por que vieram aqui. Vocês vieram porque de alguma forma amam as ordenanças da casa de Deus e se sentem felizes em ouvir o evangelho pregado, mas ainda não se apossaram do evangelho para vocês mesmos. Nunca desfrutaram de seus privilégios e bênçãos como seus próprios em alegria indizível e cheia de glória, mas ainda têm um desejo pelas melhores coisas. E se esta noite a hora chegou, a hora que a graça soberana marcou em vermelho no calendário do amor, no qual sua mão mirrada será fortalecida e seu pecado será perdoado. Que bem se vocês forem pelo caminho a glorificar a Deus, porque um notável milagre de graça foi realizado em vocês. Deus conceda que isso possa ser feito pelo poder do Espírito Santo. Imploro àqueles de vocês que amam o Mestre para que orem a Ele para realizar maravilhas neste momento em muitos, e a Ele seja o louvor. Observe a pessoa a quem a ordem em nosso texto é dirigida. Então Jesus disse ao homem, estenda a sua mão. Este comando foi dirigido então a um homem que era incapaz de obedecer de forma alguma. Estenda a sua mão. Eu não sei se o seu braço estava paralisado ou apenas sua mão. Como regra geral, quando ocorre uma paralisia completa, não parcial, na mão, ela atinge todo o membro e tanto a mão quanto o braço ficam paralisados. Normalmente, falamos deste homem como se todo o membro tivesse secado, mas não vejo em Mateus, Marcos ou Lucas nenhuma declaração expressa de que o braço inteiro estava ressecado. Parece-me ter sido um caso em que apenas a mão estava afetada. Costumávamos ter, não muito longe daqui, lembro em Kennington Gate, um rapaz que frequentemente subia no degrau do ônibus e exibia suas mãos, que pendiam como se seus pulsos estivessem quebrados, e ele gritava, pobre rapaz, e apelava para a nossa compaixão. Imagino que o caso dele fosse uma imagem do que temos diante de nós, em que talvez não o braço, mas a mão havia secado. Não podemos decidir positivamente que o braço ainda não estava ressecado, mas podemos observar que nosso Senhor não disse, estenda o seu braço, mas a sua mão, de modo que ele aponta para a mão como o lugar onde estava a paralisia. Se ele tivesse dito, estenda o seu braço, já que o texto não declara que o braço estava ressecado, teríamos dito que Cristo o mandou fazer exatamente o que ele era capaz de fazer e não haveria milagre nisso. Mas visto que Jesus disse, estenda a sua mão, está claro que o mal estava na mão e assim ele o fez fazer algo que ele não podia fazer de forma alguma, pois a mão do homem estava certamente ressecada. Não era uma doença fingida. Ele não havia feito de conta que estava paralisado, mas era realmente incapaz. A mão havia perdido a umidade da vida. Os poderes que lhe davam força haviam secado e ali estava ela, uma coisa murcha e inútil, com a qual ele não podia fazer nada. E ainda assim, foi a um homem assim que Jesus disse, estenda a sua mão. Isso é muito importante para nós notarmos, porque alguns de vocês, sob o peso do pecado, pensam que Cristo não salva pecadores reais,
que as pessoas que ele salva são, em alguns aspectos, não tão mais quanto vocês, que não há tanta intensidade de pecado nelas quanto no seu caso, ou se houver intensidade de pecado, ainda assim não há tamanha desesperança e impotência como há em vocês. Vocês se sentem completamente secos espiritualmente, na alma e mente e totalmente sem força. Querido ouvinte, é exatamente a pessoas como vocês que o Senhor Jesus Cristo dirige os comandos do Evangelho. Somos ordenados a pregar a vocês, dizendo: creiam, ou em outros momentos, arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês. Creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Esses comandos não são dirigidos, como alguns dizem, a pecadores sensíveis, mas a pecadores insensíveis, a pecadores estúpidos, a pecadores que não podem, no que diz respeito à capacidade moral e espiritual, obedecer ao comando de forma alguma. Tais são ordenados a fazê-lo por aquele que, neste caso, ordenou ao homem fazer o que, naturalmente, por si mesmo, ele não era capaz de fazer. Porque, vejam, se ele pudesse estender a mão sozinho, não seria necessário nenhum milagre, pois a mão do homem não estava ressecada de forma alguma. Mas está claro que ele não conseguia mover a mão, e ainda assim o Salvador se dirigiu a ele como se ele pudesse fazer isso, no que vejo um símbolo da maneira do Evangelho de falar com o pecador. Pois o Evangelho clama a ele em toda a sua miséria e incapacidade. Para você, até para você, a palavra desta salvação é enviada. Essa própria incapacidade e inaptidão de vocês é apenas o espaço no qual o poder divino pode ser exibido. E porque vocês são assim incapazes, e porque vocês são assim impotentes, é por isso que o Evangelho vem a vocês, para que a excelência do poder possa ser vista habitando no Evangelho e no próprio Salvador, e de forma alguma na pessoa que é salva ou chamada à obediência. Eis a grande diferença entre a lei e o Evangelho. A lei ordena, mas não dá poder ou capacidade. Já o Evangelho é o poder de Deus, que opera eficazmente segundo a vontade dele. O mandamento, então, que trouxe a cura, foi endereçado a quem era fisicamente incapaz de cumpri-lo. Mas perceba, de todo modo, a quem estava pronto a obedecer. Porque esse homem sabia-o, certamente Jesus se encontrava muito pronto a aceitar sua ordem. Se acaso o tivessem questionado, saberiam que não possuía a menor vontade de permanecer com aquela mão atrofiada, nenhum desejo de que seus dedos permanecessem inanimados e inúteis. Se lhe tivessem alguma vez perguntado: pobre homem, você gostaria de ter sua mão restaurada? Lágrimas teriam brotado de seus olhos e ele teria respondido: ai de mim, isso eu queria, pois poderia ganhar o pão para os meus filhos queridos. Não precisaria continuar implorando e ter de depender da ajuda de outros, ou só ganhar uma códia de pão dormido com esta minha mão esquerda. Gostaria, sim, acima de tudo, que pudesse ter a minha mão perfeita restaurada. No entanto, o pior de muitas pessoas ainda não convertidas é que não querem ser curadas, não querem ser restauradas. Tão logo um homem anseie verdadeiramente pela salvação, na mesma hora a salvação virá a ele. Mas a maioria, infelizmente, não deseja ser salva. Alguém diz: não é verdade, desejamos sim realmente ser salvos. Não penso assim. O que você quer dizer com ser salvo? Ser salvo de ir para o inferno? Todo mundo quer, é claro. Algum ladrão, por acaso, não gostaria de ser salvo, de ser algemado por um policial ou ir para a prisão? Mas, quando falamos de salvação, queremos dizer ser salvo do hábito de praticar atos errados e maus, ser salvo do poder do mal, do amor ao pecado, da prática de toda insensatez e do poder extremo de encontrar prazer na transgressão. Você deseja, por acaso, ser salvo de pecados prazerosos ou lucrativos? Aponte-me o alcoólatra convicto que ore de modo sincero para se livrar do vício da embriaguez. Mostra-me o homem lascivo que anseie por ser puro. Apresente-me um mentiroso inveterado que queira intensamente falar somente a verdade. Indique-me um tremendo egoísta que do fundo do coração se odeie por isso e almeje vir a se encher de amor e se tornar o mais semelhante possível a Cristo. Se tudo isso fosse tão fácil, metade da batalha já estaria ganha. O passo inicial teria sido dado. A mesma coisa vale para o mundo espiritual. O que tenho em minha mente é o caso de uma alma que desejasse ser o que não pode ser, de fazer o que não poderia fazer, mesmo que o desejasse. Quero dizer ao homem que chora em agonia: seu desejo pode ser real, mas não o vemos realizar aquilo que é bom em tal direção. Sim, eu queria, mas não posso me arrepender. Meu coração parece ser de pedra.
Eu amaria a Cristo de toda a minha alma, mas ai de mim, sinto que estou preso, acorrentado ao mundo. Ou, eu gostaria de ser santo, sim, mas ai de mim, o pecado vem, recai violentamente sobre mim e me carrega com ele. É para tais pessoas que o Evangelho de Jesus Cristo tem a força de um mandamento. Quer ser restaurado, meu amigo? Então você o poderá ser. Deseja ser salvo do pecado? Poderá ser. Ser liberto do cativeiro da corrupção? Poderá também. E o caminho da salvação é este: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele veio com o propósito de fazer isso a pecadores arrependidos, sinceros, não a embusteiros, pois está claro que não pode salvar do pecado os homens que não reconheçam ter pecado. Não pode curar a mão atrofiada dos que não procurarem estender a mão doente para ser curada. Ele veio para você que o deseja, para você que sabe ser culpado, para você que tem sua mão espiritual atrofiada. Para você é a palavra gloriosa das boas novas proclamadas. Que Deus lhe conceda a graça para você mantê-la com fé e sentir cada vez mais o seu poder. Olhe para a pessoa que deu a ordem. Foi Jesus quem o deu. Ele disse: estenda a sua mão. Nosso Senhor falou isso por ignorância, supondo que o homem pudesse fazê-lo? De modo algum, pois nele há conhecimento abundante. Ele acabara de ler os corações dos fariseus, e você pode ter certeza de que aquele que podia ler esses espíritos sutis certamente podia ver a condição exterior deste paciente. Ele sabia que a mão do homem estava mirrada, e ainda assim ele disse: estenda a sua mão. A ideia de que se Deus nos ordena algo ou a fazer algo é porque então podemos fazer se quisermos é totalmente absurda. Os homens mortos espiritualmente não são capazes de nada que seja espiritual, pois estão mortos e os mortos nada podem. Cada ordem da palavra é como a ordem de Cristo a Lázaro: saia para fora. Não porque Lázaro podia fazer isso usando o seu suposto livre-arbítrio, entre aspas, de defunto, mas porque a ordem, saia para fora, continha o poder de realizar o que ordenou. Quando lê na Escritura o comando, creia no Senhor Jesus Cristo, tem certeza de que Jesus Cristo sabe o que está dizendo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sim, a toda criatura. Suponha que alguns de seus discípulos tivessem sido muito ortodoxos e tivessem voltado e dito: Senhor, houve um engano quanto às pessoas. Por que pregar a toda criatura? Não estão mortos em pecado? Preferiríamos pregar para alguém vivo. Já ouvi alguns cristãos professos de Cristo dizerem que mandar pecadores mortos viver é tão inútil quanto agitar um lenço sobre as sepulturas em que os mortos estão enterrados. E minha resposta a eles foi: você está completamente certo. Não faça isso, pois é evidente que você não foi chamado para isso. Vá para casa e vá para a cama. O Senhor nunca o enviou para fazer algo desse tipo, pois você admite que não tem fé para isso. Mas se o meu mestre me enviar como o arauto da ressurreição e me ordenar que agite um lenço sobre as sepulturas dos mortos, eu o farei. E esperaria que este ou aquele lenço, se ele ordenasse que fosse agitado, ressuscitasse os mortos, pois Jesus Cristo sabe o que está fazendo quando envia seus servos. Se ele não nos envia, é uma missão de tolo ir e dizer: vocês mortos, vivam. Mas sua comissão faz toda a diferença. Devemos dizer aos mortos: desperta e Cristo te dará vida. O quê? Acordar primeiro e depois receber vida? Não vou tentar explicar isso, mas essa é a ordem da Escritura. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se meu mestre o coloca dessa forma, estou completamente satisfeito em citar suas palavras. É óbvio que é sua vontade e palavra soberana que desperta o que dorme, e levanta dentre os mortos, e então o ilumina. É Deus sempre operando o querer e o efetuar. Não posso explicar isso em todos os mistérios de como Deus opera na alma. Como não posso explicar os detalhes de como o corpo de Lázaro, que estava morto há 4 dias e cheirava mal, se recompôs em um corpo perfeito, sem a degradação da decomposição e cheio de vida. Mas tenho o prazer de seguir a Cristo em seu próprio caminho e cegamente seguir todos os seus passos e acreditar em cada uma de suas palavras. Se ele me mandar dizer: levanta-te dentre os mortos, eu o farei com prazer agora. Em nome de Jesus, vocês mortos, vivam. Quebrantem-se. Vocês, corações endurecidos, dissolvam-se. Vocês, corações de aço, creiam. Vocês, incrédulos, apeguem-se a Cristo. Vocês, ímpios. Se ele falar por meio de seus ministros, essa palavra terá poder. Se ele não falar por meio de nós,
pouco importa como falamos. Bem pode o irmão sensato dizer que não adiantaria ordenar aos mortos que se levantassem, pois ele confessa que seu mestre não está com ele. Portanto, que ele vá para casa até que seu mestre esteja com ele. Se seu mestre estivesse com ele, então ele falaria a palavra do seu mestre e não teria medo de ser chamado de tolo. É o Senhor Jesus Cristo quem diz a este homem com a mão mirrada: estenda a sua mão. Para mim, é um pensamento doce que ele é capaz de dar o poder para fazer o que ele ordena fazer. Querida alma, quando você é ordenado a crer e fica com lágrimas nos olhos dizendo: Senhor, não consigo entender e não consigo crer, você não sabe que aquele que lhe ordena a crer pode lhe dar o poder para crer. Quando ele fala por meio de seus servos, ou por meio de sua palavra, ou diretamente por meio do seu espírito em sua consciência, aquele que lhe ordena fazer isso não é mero homem, mas o Filho de Deus. E você deve dizer a ele: bom Senhor, eu vos suplico, dai-me agora a fé que me pedis, dai-me o arrependimento que ordenais. E ele ouvirá a sua oração e a fé brotará dentro de você. Você nunca percebeu, queridas almas, a maneira como Cristo faz a sua obra? Sua maneira geralmente é esta: primeiro, dar o comando, a ordem, depois ajudar o coração a transformar o comando em uma oração, e em seguida responder essa oração com uma promessa. Pegue esses exemplos. O Senhor diz: criai em vós um coração puro. Isso é claramente um comando, uma ordem. Mas depois você encontra o salmista Davi no Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E então, se você se voltar para Ezequiel, encontrará a promessa: e vos darei um coração novo. Primeiro, ele lhe ordena, em seguida, faz com que você ore pela bênção e em seguida a concede a você. Outro exemplo, o comando é: convertei-vos, convertei-vos, porque morrerias, ó casa de Israel. Depois vem a oração: faze-me voltar e voltarei, ó Senhor. E então segue a abençoada conversão da qual o apóstolo Paulo fala quando diz que Deus enviou seu Filho para nos abençoar, convertendo cada um de nós de nossas iniquidades. Tomemos ainda outro caso no que se refere à purificação. Encontramos o Senhor nos ordenando: expurgai o fermento velho. 1 Coríntios 5:7. Então, temos a oração: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Salmo 51:7. E a promessa: purificarei como com potassa a tua escória. Isaías 1:25. Ou tomemos outro preceito, este mais leve, pertinente ao cristão. As Escrituras lhe dizem constantemente para cantar e louvar. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Salmo 47:6. Em outro lugar, nos defrontamos com a oração: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Salmo 51:15. E em um terceiro versículo temos a promessa divina: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Isaías 43:21. Veja então o modo de o Senhor operar. Ele lhe ordena a crer ou se arrepender. Prepara-o para fazer uma oração que você poderia não ser capaz de fazer e lhe concede a graça de poder fazê-la, de forma que a bênção de fato possa vir para a sua alma. Por fim, dá a bênção que pode vir em forma de promessa ou realização. Por toda a parte do Evangelho, mandamentos são proferidos pelo próprio Cristo ao coração do homem, e ele, ao recebê-los, encontra a capacidade de poder cumpri-los, que vem com a ordem. Mas ele está aqui? Duvida alguém. Ele não está aqui, está? E eu lhe respondo em seu santo nome: o Senhor, sem dúvida alguma, está aqui. Ele nos prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Até que esta dispensação seja concluída, Cristo estará onde quer que o Evangelho seja pregado, onde quer que a sua mensagem seja honesta e sinceramente entregue mediante o Espírito de Deus. Lá estará presente o próprio Jesus Cristo, falando pelos lábios de seus servos. Então, querida alma, que tem atrofiado a sua mão espiritual, nesta noite é o próprio Jesus que lhe diz: estenda a tua mão. Ele está presente para curar. Seu método é o do mandamento, e o seu mandamento é esse: que o gracioso Espírito de Deus esteja agora presente conosco, para que os homens possam crer e obedecer. Pelo poder infinito daquele que ordena, possam ser santificados e consagrados. Não porque possam, são incapazes, mas ele diz ao incapaz de fazer: estenda a tua mão. Venha se cansado estás,
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. Eu te darei em sem fim paz, minha alegria reinará. Vá, Cristo, terás a paz, descanso e luz.
força e graça. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, o Santo Deus.